Fala nessa cervejeira. Fala galera do Mundo Cervejeiro, tudo certo? Hoje, no nosso vídeo, nós vamos tratar estilos de fermentação. Então, que basicamente são dois. Quais são esses estilos, Fernanda? Hoje, os estilos básicos mais utilizados são as fermentações lagers. E ales. Vamos hoje estar falando um pouco sobre cada uma e alguns estilos um pouco fora do padrão cervejeiro hoje no mundo. Então, começando aqui, a gente tem um estilo que é o estilo ale. O estilo ale, o tipo de fermentação, é um estilo de alta fermentação. Como é que funciona? Existe uma levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura, ela trabalha numa fermentação com uma temperatura mais elevada e também um tempo menor, devido também à temperatura. E quanto mais temperatura, mais rápido as leveduras elas fermentam. Se propagam, Elas né? se E propagam aumentam a fermentação. Então, essas leveduras ale, elas são utilizadas em vários estilos, né? Então, estilos como uma Red Ale, né? Você pode ver a coloração da nossa cerveja é bem avermelhada. Ela é uma cerveja que ela fermenta muito mais rápido do que uma Lager. E ela também, outra característica que é da levedura, é o ponto que ela fica na fermentação. É uma levedura que ela tende a fermentar mais na parte superior do fermentador. Então, fermenta em torno de 15 a 25 graus e num tempo de média de 5 a 8 dias, mais ou menos, né? Algo em torno disso. Então, esse é mais ou menos o período que ela leva para fermentar. Estilos que a gente conhece aí que são feitos com leveduras ale, é Red Ale, que é bem comum já no nosso mercado. As IPAs são fermentações no estilo ale. Temos também Wheat Wheat beer, Beer, ou até as Weiss, as né, que Weiss são as de beer, trigo, elas são feitas em fermentação ale. APAs, é, vamos ver o que mais? porters, Porters, stouts, são stouts, cervejas escuras. Então são cervejas que elas são fermentadas com leveduras ales. E daí temos as as lagers. nossas lagers. A mais conhecida, Pilsen. Pilsen, American Ales, American Light Lagers. Também, o que são? São leveduras Saccharomyces pastorianos ou elbaianos. Então, elas fermentam em torno de 11, 8 até 15 graus, mais ou menos, é o que elas suportam. Só que, por ser uma temperatura um pouco mais baixa, a propagação dela é um pouquinho mais lenta, ela demora um pouquinho mais, que é em torno de 10 dias, podendo levar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende da vitalidade da sua levedura. Estilo que são, como eu comentei, são cervejas que são mais, vamos colocar, são cervejas um pouco menos carga de maltes, que daí ela, por causa também de grau alcoólico delas, que são as cervejas com as Cervejas um pouco mais mais suaves, né? suaves, também as lagers. Como as Pilsen, né? Vocês a maioria do pessoal é acostumado a tomar Pilsen, né? As tradicionais, as American Light Lagers, American Lagers, né? São cervejas suaves. Então, assim, a fermentação lager ela traz essa cerveja um pouco mais suave. Um estilo que é comum lá fora, né? Que ele foi criado para a Oktoberfest de Munique, que é o estilo Oktoberfest. Ele é basicamente uma Pilsen, só que é uma Pilsen mais suave, Um pouquinho mais refrescante, mais refrescante. drinkabilidade melhor. E como tem um evento lá para eles que é em verão, é um evento que eles tomam muita cerveja. E, nem melhor do que referência para tomar cerveja do que alemão é meio difícil, né? Então, eles fazem um estilo que é uma lager suave, ela é mais clara também, que é para demanda uma fermentação simples e que é muito um drinkability muito leve, sabe? Exato. Então, esse é o estilo do que pega as lagers. E como o Flávio tinha comentado, no
Diferente da ale, que a fermentação é mais acima do topo do fermentador, as lagers são mais baixas. Então, por isso dá um pouco a diferença da alta fermentação e baixa fermentação. Alta fermentação, ales, assim, meio acima do fermentador, lagers, a fermentação mais baixa, meio do fermentador abaixo. Basicamente, isso. São essas diferenças, né? A temperatura, o tempo de fermentação que vem em relação com a temperatura e o posicionamento da levedura dentro do fermentador. Então, são estilos diferentes. Hoje também tem algumas empresas, alguns cervejeiros, principalmente cervejeiros maiores, estão se arriscando a fazer cervejas lagers com leveduras ales para agilizar o processo de fabricação. Tem sido coisas interessantes. Então... E uma que eu estou falando bastante é as IPL, que é a Indian Pale Lagers. São as IPAs fermentadas com as leveduras lagers, com a temperatura mais baixa, que está saindo algumas cervejas realmente muito interessante nessa cruzamento de leveduras e estilos cervejeiros. E um estilo que sai muito fora da curva do que a gente vê hoje, que é uma fermentação diferente, que são as lambics. As lambics basicamente são, né, Fernando, cervejas fermentadas em ambientes abertos. O comum das ales e das lagers são fermentadas em fermentadores fechados, como temos alguns aqui atrás. Eles são completamente fechados para limitar a quantidade de oxigênio, para a levedura fermentar de acordo com o que a gente precisa passar em nossa cerveja. Uma lambic ela é feita em tonel aberto. E geralmente não, esses locais que eles fazem essa fermentação são locais com ambiente mais controlado. E quem faz a fermentação não é uma levedura que nem a gente comentou, a Saccharomyces cerevisiae ou a Eubaranos ou Pastorianos. Elas são leveduras, são micro-organismos que estão no ambiente. Que são chamadas leveduras silvestres. Isso mesmo, isso. São leveduras silvestres, selvagens também, que as ales e as lagers também eram leveduras selvagens. Só foram domesticadas. Só que as da lambic ninguém sabe qual é, porque não tem como identificar, porque elas estão lá, o ambiente está criado, e também são cervejas que demoram muito mais para ficar prontas. E não tem um sabor específico, que depende da levedura que vai estar nela. Sim, elas variam, varia do tempo, varia de como foi a interação do ambiente. Por isso que geralmente é um ambiente mais controlado, para não fugir tanto do sabor da anterior, só que não tem controle. Então, é uma cerveja que também é muito mais fácil de estragar, porque como o ambiente, se ele tiver uma alteração, se tiver uma contaminação, ele pode estragar a cerveja inteira. Exatamente. Mas são cervejas que são mais ácidas, uma característica que lembra assim, um pouco uma massa de pão fermentada, assim. Exato. Só que tem aquele fundo do malte, o fundo do lúpulo, e com um pouco mais essa citricidade, mais essa acidez. Então, cervejas que levam em torno de um ano para ficar pronto, para chegar num ponto que diga assim, cara, essa cerveja está boa, é em torno de um ano. Então, são cervejas consideravelmente mais caras pelo risco e também pelo tempo que ela leva para fazer, e são cervejas assim, bem interessantes. Exato. Tanto que a gente provou em um evento que a gente foi, são cervejas interessantes de provar, acabamos gostando delas, mas só que realmente pelo tempo, pelo terroir que tu tem que cuidar para ter ela, é uma cerveja que se torna, vamos colocar meio assim, viáveis, são cervejas caras. É um custo mais elevado. Ela não é cara, porque se tu for pensar num vinho, um vinho de guarda, que se ficar 10 anos guardado, ele se torna cada vez melhor, então seria mais ou menos o mesmo estilo, assim. Exato. Tu pega uma cerveja que tem que ficar um ano lá, sendo cuidado diariamente, lógico que ela vai ficar cara. E se tu for comprar um vinho jovem hoje no mercado, tu paga 20, 30 reais em bons vinhos, só que eles são vinhos jovens, são vinhos que se tu não, em menos de um ano tu já está tirando uma garrafa de vinho, e não é um vinho ruim. E a cerveja é a mesma coisa, temos cervejas que ficam pronto em 4, 5 dias, que são cervejas excelentes, e temos a cerveja ali de um ano, que também é uma cerveja muito boa, que não é qualquer um que curte, mas são cervejas que daí trazem um custo maior para a produção. Exatamente. E também temos uma brasileira, né, Fernando? Temos a Catarina Sour. A Catarina Sour também é uma cerveja. O processo de fabricação é diferente, o processo de fermentação é diferente. Mas qual é o estilo da Catarina Sour?
E tu sabe qual é o estilo? Eu não sei. Esse é o vídeo que a Temos gente que vai deixar descobrir ainda. mostrar pra vocês depois. Ei, Frozen. Aí, Prosit. Sigam as nossas redes sociais.